É impossível fazer a prova dessa forma. Para você que quer passar numa prova de proficiência em inglês de pós-graduação, nessa aula eu vou te mostrar o que você deve e o que você não deve fazer na hora da prova para conseguir sua aprovação. Eu já vou começar aqui, sem demorar, o primeiro tópico que você não deve fazer na hora da prova de proficiência, ou melhor, antes da prova da proficiência. Toda prova tem um edital e a maioria das universidades também disponibiliza um modelo da prova ou provas anteriores para você conhecer o que você vai encontrar na hora de fazer a prova. E não ignore isso. Olhe direitinho tudo que está lá no edital e tudo que está na prova, porque a prova tem um tempo. Não é uma prova rápida de ser feita, na maioria dos casos, né? Mas também, para quem não tem um nível de inglês muito avançado, é uma prova trabalhosa, porque tem um texto lá, científico muitas vezes, em inglês, que se você ficar lendo o texto e depois ler as questões, você vai demorar muito para fazer. Então, se você não conhecer a prova antes, você vai demorar mais ainda. Então, o que eu quero que vocês façam para a prova de vocês? Leiam muito bem o edital e conheçam as provas anteriores, se possível. Se não der, pesquise um pouquinho sobre aquela prova que você vai fazer e veja com o que ela se parece, se tem alguma prova de outra universidade que é parecida, para você saber o que esperar e conseguir estudar direitinho para aquele momento da prova. Segunda coisa que você não deve fazer de jeito nenhum é confiar no dicionário e não estudar para a prova. Eu sei que pode levar o dicionário na maioria das provas de proficiência, mas não é ele que vai fazer a prova para você. Você vai precisar, primeiro, saber usar o dicionário e, segundo, usar muito pouco. Se você pegar o dicionário, começar a traduzir cada pedacinho do texto, vai acabar o tempo da prova e você não vai ter nem lido as questões ainda. Então, o dicionário não é para você ler o texto da prova. O dicionário é para te ajudar no momento pontual. Por exemplo, você lê lá uma questão para resolver a prova e lá naquela questão ela fala de algum trecho do texto que tem uma palavra crucial que você não sabe o que é. É nesse momento que você vai procurar no dicionário. E você vai também treinar olhar no dicionário antes de resolver a prova. Porque imagina você pegar o dicionário de papel, que a gente quase não usa hoje, né? Ficar lá folheando, tentando achar a palavra, aí acha a palavra. Aí olha a palavra, mas aqui tem 3, 4, 5 definições, qual que eu vou usar? Você tem que saber entender o contexto do texto da prova para poder escolher a definição que você vai usar naquele caso. Então, levar o dicionário para a prova não vai te ajudar a passar. O que você tem que fazer nesse caso? Você tem que treinar a leitura de textos em inglês antes da prova. Sim, gente, tem que treinar. Você vai pegar um trechinho de um texto em inglês, vai ler todos os dias um trechinho, vai procurar as palavras que você não sabe e vai tentar aprender e memorizar essas palavras de alguma forma. Não caiam na ideia de pegar a lista de palavras e decorar, que não vai adiantar nada, viu, gente? Aprenda a palavra em contexto. Leia uma reportagem, leia um livro, leia um artigo e veja como as palavras são usadas lá dentro. Isso vai deixar vocês mais à vontade para poder ler o texto da prova. Então, treinem essa, primeiro, leitura, né? Ver as palavras em contexto e vocabulário. Não deixem de procurar as palavras que vocês não conhecem e que são importantes para entender o texto, certo? Segundo ponto que muita gente tem preguiça e acha que não precisa, estudar gramática. Sem saber a gramática de inglês, você não vai passar na prova. Apesar de a prova de proficiência ser uma prova de leitura e interpretação de texto, e parecer que demanda mais vocabulário, essa prova demanda também conhecimento da gramática. O que é a gramática do inglês ou gramática do português? É como as palavras se organizam dentro do texto. Elas seguem uma ordem, elas seguem algumas regras. Você precisa saber essas regras. Trouxe aqui um exemplo para vocês da prova da UFG de 2021. Nesse exemplo, parece que a gente tem uma pergunta de vocabulário, mas sem um conhecimento gramatical você não consegue responder. Vejam só o que fala.
a tradução mais apropriada da frase nominal tight-knit social groups é. Então, ele quer a tradução dessa expressão aí, que é um grupo nominal. O que é um grupo nominal? É uma formação que a gente tem, em geral, de adjetivo, substantivo, ou substantivo, preposição, substantivo, em inglês, que é bem diferente do português. Se você já está estudando inglês há um tempo, você já sabe que esse grupo nominal é invertido em relação ao português. Enquanto em português a gente fala mesa grande, né, substantivo, adjetivo, em inglês a gente fala o contrário, grande mesa, big table, ok? Então a gente tem essa expressão aí que é tight-knit social groups. Eu vou pegar meu dicionário, porque eu não sei o que significa, e vou procurar cada palavrinha separadamente. Daí eu vou te ajudar. Tá lá, tight. Tight significa justo, apertado, né? Bem apertado. Knit significa tricô ou emaranhado, ou tecer, essa costura, assim, do tricô, sabe? Esse emaranhado. Social, social, groups, grupos. Tá, tem essas expressões aqui. Apertado, justo, tricô, tecido, social e grupos. O que quer dizer essa expressão? Você consegue pensar só sabendo o vocabulário? Não consegue, gente. Por quê? Você precisa entender que esse adjetivo, tight-knit social, ele é formado por palavras que não são adjetivos. Knit não é um adjetivo, ele é um substantivo. Então você vai pensar, essa organização dessa expressão é uma organização gramatical. Você precisa entender que esse adjetivo ele tem uma formação diferente, que ele tem um substantivo no meio, que isso é muito comum em inglês. Se você não souber isso, você não vai sair do lugar e não vai conseguir responder essa pergunta. Então, o que quer dizer tight-knit? Quer dizer um emaranhado forte, hermético. Acho que hermético é uma palavra que descreve bem isso. Então, um tight-knit significa um tricô bem apertado, bem ajustado, um emaranhado bem firme, algo hermético. E social groups, grupos sociais. Então, grupos sociais herméticos, né? Algo assim. Vamos ver as opções de resposta. Letra A, tecidos socialmente em grupos. Tecidos? Não tem tecidos aqui, né? É só uma expressão figurativa. Colocados juntos em grupos de sociedade. Colocados juntos? Não tem juntos aqui, não. Grupos sociais fechados, é o mais próximo do que a gente chega de grupos sociais herméticos, né? Então, grupos fechados mesmo. E grupos fechados em sociedade. Não é em sociedade, são grupos sociais, né? É diferente. Então, a resposta é a letra C. Vocês viram que não tem como resolver essa questão só com vocabulário? Você precisa entender a gramática para poder responder, mesmo uma questão de vocabulário, ok? Então, não deixem de estudar gramática. Estudem principalmente esses 3 pontos que eu trouxe aqui, coloquem aí na lista de vocês de estudo, porque eles são muito comuns. Quando cai uma questão estritamente gramatical, em geral é relacionada a esses 3 pontos aqui. Primeiro, conjunções. O que são conjunções? São aquelas palavras que unem ou parágrafos ou frases. Um exemplo muito comum de conjunção cobrada nas provas de proficiência é a conjunção although, que significa embora. E aí ela aparece numa frase e a pergunta vem assim: qual o significado de although nessa frase? Ou então, por que although foi usado? Em qual sentido? No sentido de concessão, de condição, de explicação. Então, estudem as conjunções. As mais comuns são although, however, but, nevertheless, therefore. São muito comuns essas, então estudem. Pronomes, principalmente pronomes possessivos e pronomes pessoais oblíquos. Grego, né? Mas vou explicar por alto aqui para vocês se organizarem. Pronomes possessivos indicam posse. Então, por exemplo, se aparece lá no texto her dog, quer dizer, o cachorro dela. A pergunta que vai aparecer na prova vai ser assim: her, que significa dela, se refere a quem? Esse her, ele está retomando uma mulher, né? O cachorro pertence a uma mulher, uma menina, não sei.
E aí você vai procurar no texto o que está dito antes, que pode ser essa mulher, pode ser uma estudante, pode ser uma autora, pode ser uma paciente, pode ser uma criança, enfim. Mas você precisa saber que esse her, ele retoma uma mulher, algo no feminino, e ele indica posse. Então, isso vai ser importante para você responder a pergunta. Isso é um estudo gramatical. Outro exemplo, vamos pensar em The book is on the table, né? O livro está sobre a mesa. E aí, logo em seguida, tem uma frase. The girl took it to the lab. A menina ou a garota levou-o para o laboratório. Esse levou, esse o nosso do português é o mesmo it do inglês, né? Took it to the lab. Esse it está referindo a que em inglês? Na frase anterior, a gente disse the book is on the table. O livro está em cima da mesa. Depois, the girl took it. Levou o livro. Então, esse é um tipo de pergunta gramatical muito clássica em provas de proficiência. O pronome it, o pronome they, o pronome tal se refere a que no texto. Aí você tem que achar lá o nome do autor, o objeto, a pessoa, o animal que está sendo retomado pelo pronome. Então, estudem pronomes nesse ponto gramatical. E grupos nominais, que é o que eu mostrei para vocês no exemplo da prova da UFG, que são essas formações de adjetivo, substantivo, como que eles se compõem ali, como que você desempacota, né, esse que a gente fala em inglês, essas palavras para poder colocar em português e você entender aquela caracterização, aquela descrição do substantivo. Então, estudem esses 3 pontos para vocês conseguirem passar na prova. E última coisa para você não fazer de jeito nenhum, porque você não vai conseguir fazer a prova. Traduzir ou ler o texto inteiro da prova. É impossível fazer a prova dessa forma. Traduzir o texto ou ler o texto inteiro da prova antes de resolver as questões toma muito tempo. E aí você vai gastar mais da metade do tempo de resolução, principalmente se o seu inglês for básico, só lendo o texto e não vai dar tempo de responder as perguntas. O que você vai fazer aqui nesse caso? Você vai estudar sobre estratégias de leitura. O que são estratégias de leitura? São formas de você organizar melhor o seu tempo de resolução junto com seu baixo conhecimento de inglês. Eu sei que muita gente que faz prova de proficiência não tem um inglês avançado. Se você tem inglês avançado, provavelmente essas estratégias só vão te ajudar a fazer a prova mais rápido. Mas se você tem um inglês básico, essas estratégias vão te ajudar a fazer a prova e terminar ela no tempo, ok? Então, primeiro eu vou falar para vocês de 2 estratégias que são as mais comuns para vocês usarem na prova, mas se aprofundem nisso, tá bom? Procurem um pouco mais sobre esse tema. Primeira é a estratégia de skimming. Skimming é passar o olho pelo texto. Você vai olhar se o texto tem imagem, se o texto tem algum negrito, algum sublinhado, se o texto tem alguma citação, algum trecho entre aspas. Qual que é o título? Lê o título, entende sobre aquele assunto, vê se tem alguma referência. É passar o olho no geral, assim, no texto, para entender mais ou menos do que ele fala. A segunda estratégia é o scanning. Em vez de você ficar lendo o texto inteiro, que não vai ser eficiente, você vai direto para as perguntas. Você já tem uma ideia do que é o texto fazendo skimming, depois você vai direto para as perguntas e vai ler as perguntas e procurar as informações, as respostas no texto. E eu vou dar uma dica preciosa aqui para vocês. A maioria das provas de proficiência traz as questões na ordem do texto. Então, a primeira questão do texto provavelmente vai ser respondida no primeiro parágrafo, a segunda na metade do primeiro parágrafo, a terceira no começo do segundo parágrafo, e assim vai na ordem, eles não ficam pulando de um canto para o outro no texto, não. Isso facilita demais encontrar as informações, tá bom? Então, você vai olhar lá no texto, lá na pergunta, o que a pergunta quer que você encontre no texto. E aí você vai lá e busca, e aí responde. Aí lê a segunda pergunta, eu preciso procurar informação sobre o fulano. Aí você busca o nome do fulano lá no texto, isso se chama scanning.
e é uma técnica muito útil para você ganhar tempo na resolução das provas. Agora, depois de ver todas essas informações sobre o que fazer e não fazer, se você acha que precisa de mais orientação, uma orientação mais detalhada e de uma preparação melhor gramatical e de vocabulário de inglês, eu te convido a conhecer o curso Proficiência em Inglês para Pesquisadores. O PIP é o nosso curso aqui na UNA Assessoria Linguística, preparado para autores ou pesquisadores brasileiros que queiram fazer provas de proficiência para seguir na carreira acadêmica. A gente sabe que quem está entrando no mestrado e doutorado muitas vezes se assusta com essa prova ou mesmo com a necessidade de ler tantos textos em inglês. E muitos chegam na pós-graduação com um nível de inglês muito básico ou mesmo sem saber nada. E tem um detalhe a mais: quem está na pós-graduação não tem tempo. Nós sabemos bem disso. Então, por isso, a gente desenvolveu um curso curto, com 20 horas só, de aulas para vocês assistirem e se organizarem para fazer a prova de proficiência ou para se prepararem para ler artigos em inglês com mais facilidade. O curso está dividido da seguinte forma: são 5 módulos principais e cada módulo desse é dividido em uma aula de estratégia de leitura, que eu já apresentei alguma para vocês aqui por cima, e algumas aulas de tópicos gramaticais importantes para fazer a prova. Lembrando, é um curso dedicado para quem quer se preparar para a prova e para quem quer ler artigos de forma um pouco mais eficiente. Então, não é um curso de inglês completo, em que você vai aprender tudo de inglês, não, é uma coisa rápida, eficiente e pontual para você conseguir fazer a prova de proficiência. Além desses 5 módulos principais, com as aulas já todas lá no curso, para vocês irem fazendo no ritmo que vocês conseguirem, tem um módulo extra. Esse módulo bônus, ele tem aula sobre como organizar os seus horários de estudo, fazer um cronograma, tem um e-book com uma agendinha semanal para vocês se organizarem, com vários links de materiais para vocês separarem e conseguirem estudar. E tem também aula sobre uso de dicionário, para vocês usarem da forma mais eficiente possível, escolherem um bom dicionário. E algumas aulas sobre provas específicas brasileiras. Por exemplo, tem aula sobre a prova da UFMG e a prova da URGS. E nós estamos sempre colocando provas de novas universidades lá para vocês. E para quem tiver um tempinho extra, a gente ainda preparou uma apostila de atividades complementares. Então, além de fazer as aulas e além de fazer os exercícios que estão dentro das aulas gravadas, vocês podem pegar mais textos e mais atividades para resolver e treinar um pouco mais o vocabulário, mais gramática e mais resolução de prova. Se era isso que você estava procurando, um curso curto e rápido para te ajudar na prova de proficiência, te convido a clicar no link aqui na tela ou na descrição para se inscrever no curso agora, que está disponível para você entrar e começar nesse momento a se preparar para a prova de proficiência. Eu tenho certeza que você vai sair super bem e vai sair do curso totalmente preparado para fazer a prova e garantir a sua aprovação. Espero que você tenha gostado dessa aula e que você se junte a nós no nosso curso, o PIP.